Então, pessoal, venho aqui recomendar um filme que eu vejo que tem um viés dármico profundo, né, que é esse filme A Baleia. E eu vou comentar ali dentro do vídeo de uma forma em 2 níveis de spoiler, né. Então, primeiro eu vou falar umas generalidades, convidar as pessoas a ver o filme. Depois eu vou falar num nível de spoiler que eu acho razoável, porque esse filme é um filme que requer assistir mais de uma vez. Ele não é baseado, eh, num twist, né, numa uma surpresa. E depois eu vou falar, porque tem um twist que ele pode ser emocionalmente recompensante na primeira vez, e eu vou falar o outro nível de spoiler, assim, que quem não viu o filme não deve ver. Então eu vou avisar enquanto eu estiver falando. Vamos lá dentro, vem aí a vinheta e vamos embora. Quem quiser pedir os cartões, é só enviar o endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, conexõesauspiciosas@gmail.com, e esse mesmo e-mail é uma chave Pix, se você quiser fazer contribuições espontâneas para colaborar com minhas atividades. Tem outras formas de contribuir também, num outro link que eu vou estar colocando aqui, que é, e que vocês podem ver no show notes se vocês estiverem ouvindo o podcast. E também, claro, tem esse link da Amazon, a partir do qual, se vocês comprarem por ali, vocês me dão uma comissão de 10% sobre o que quer que vocês comprem. Esse mês foi um pouco maior mesmo, tá chegando perto de R$ 200 no mês de fevereiro. Parece pouco, mas faz diferença para mim. Se você não quer, não pode contribuir com um valor, por favor, curta os vídeos, por favor, distribua nas suas redes sociais, mande para quem você acha que vai ser interessado. E você, a principal coisa aqui no YouTube é se inscrever no canal, então se puder se inscrever no canal seria de grande ajuda para mim. Eu agradeço bastante. Bom, eu sou fã do Darren Aronofsky desde o início do trabalho dele, né? Quer dizer, eu não vi os curtas que ele fez antes do primeiro longa, mas o primeiro longa eu vi bem na época que saiu, talvez um ano depois ou próximo disso, que é o filme Pai. E o filme e eu gosto dos filmes dele de forma geral. Eu tenho uma grande dificuldade com The Fountain, né, a fonte. Não sei se é exatamente o título em português, mas eu acho que esse é um filme ruim e que tem uma mensagem, uma ideia, uma ideologia, uma coisa por trás que não é boa. A maioria dos filmes dele eu acho que são seculares, nihilistas, né? Embora ele fale bastante de religião, ele fala de um jeito crítico, de um jeito, né, e principalmente das tradições abraâmicas, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem contato, inclusive ele, né? Então, mas eu gosto muito de Hacking por um Sonho, Hacking de um Sonho, não sei bem, Requiem for a Dream, né, que é sobre abuso de drogas. E eu gosto do Cisne Negro, gosto muito do Lutador. Esse filme, né, A Baleia, ele é um filme muito semelhante ao Lutador, só que o Lutador, ele não tem uma perspectiva espiritual como esse filme A Baleia tem, né? Então, eu gosto do filme Mother, embora esse filme tenha uma coisa de religião abraâmica que eu acho que está mal resolvida e que, assim, a interpretação final das coisas eu acho que não é muito boa, no meu ver, mas o filme é muito, ao contrário da fonte, o filme é muito bom, então vale a pena, né? E eu não vi Noah, né? Não vi Noé, que é dele também. Acho que os outros todos eu vi. Acho que talvez eu tenha comentado, não sei se faltou algum, né? Mas, enfim, o Lutador recomendo muito. Requiem de um Sonho, recomendo muito se vocês não viram. São filmes impactantes, ele gosta de fazer melodrama estilizado, então é uma novela, é uma coisa assim pra chorar, é uma coisa de emoções fortes e talvez cenas desconfortáveis em termos de, né, violência consigo mesmo. Muitas vezes tem. Bom, não é tanto quanto Lars von Trier ou outros autores assim, né, supostamente arte, mas são filmes que também têm um impacto meio. E aqui eu faço uma pausa para lembrar das vezes que eu conversei com certas pessoas no Dharma, principalmente eu lembro de uma ocasião, uma senhora que é uma praticante muito antiga assim no Dharma, muitos anos antes de mim, que tem muitas qualidades dentro do Dharma, que tem recebeu muitos ensinamentos e entende o Dharma e é instrutora e enfim, mas ela não consegue ver filme de terror porque perturba ela, né? Então, e outras pessoas com quem eu falei recentemente, mas eu não sei porque eu vou chorar tanto, eu vou ficar mal. Bom, né?
Uma das coisas que a gente faz no Dharma é refletir sobre os sofrimentos do samsara. Então, se a pessoa, né, tiver um certo desconforto ao ver sofrimento ou ao ver uma coisa que é armada para a pessoa, né, ela não está fazendo a prática de Chöd dela, né? Ela não está fazendo a prática do Dharma dela, porque se algum ambiente incomoda ela e ela diz assim, isso não é terapêutico para mim, isso não é o jeito de uma pessoa do Dharma pensar, né? O jeito de uma pessoa do Dharma pensar é, bom, eu vou ver isso e eu vou, né, integrar esse conhecimento no Dharma, integrar essa experiência no Dharma, né? Então, isso não quer dizer que a pessoa deva ver qualquer coisa de qualquer jeito, mas se a coisa tem um valor, né, potencial, né, por mais perturbador, por mais difícil que ela seja, e por mais que possa deixar a gente bom, aí cada um sabe o seu nível de autocuidado e o seu nível de prática, né? Mas no caso, né, de uma pessoa de forma geral dizer, não, mas eu acho que ver filme de terror não faz bem. Esse filme não é um filme de terror. Mas aí eu já vou também começar, antes de entrar nos spoilers, eu vou falar também das questões, né, woke que tiveram em torno desse filme, que é o uso de maquiagem para a pessoa obesa parecer mais obesa ainda do que ela é. Daí, porque hoje em dia tem essa discussão de usar, quando o personagem tem uma deficiência ou é de uma minoria, usar a exata minoria da qual a pessoa pertence, a exata deficiência da qual a pessoa tem, e usar para, né, integrar esses atores de forma. O que é uma discussão que tem certa validade, que tem certos problemas, etc. Nesse caso aqui, esse caso, né, um dos pontos é o uso da maquiagem da obesidade do personagem principal, né? Então, nesse caso aqui não se aplica porque uma pessoa nesse grau de obesidade não é possível trabalhar com uma pessoa nesse grau de obesidade, né? 270 quilos. Então, por que não é possível? Porque, né, tem uma equipe trabalhando, tem movimentos que a pessoa vai fazer, né, que a pessoa pode se machucar, a pessoa às vezes não consegue respirar direito, às vezes a pessoa não é. Então, e daí tem que achar um bom ator, que eu acho que tem um número limitado de pessoas que está nesse peso, semelhante a esse, né? E daí, dentre essas pessoas, tem que achar alguma que seja ator, né? E daí tem que ser um ator bom. Então é muito difícil de encontrar, né? Muito difícil de integrar uma pessoa nesse grau de obesidade com esse papel. Então essa discussão eu acho meio claro, né? Quando a gente vê lá Friends e a Mônica usa eles chamam em inglês fat suit, né? Uma roupa de gordo, né? Pra parecer que é igual. Eu acho que dá pra dizer que aquilo lá é perturbador e aquilo lá, né, o tipo de humor que fizeram em torno daquilo tá datado e não dá pra fazer mais. Eu acho que, ok, nesse filme não se aplica. Esse grau de obesidade muito, não é uma, é patológico, bom, né, qualquer grau de obesidade 3 é patológico, mas ele tá num nível de obesidade muito maior, né? Então, até questão de seguro, né? Como é que vai fazer trabalhar com uma pessoa que pode morrer no meio da filmagem, né? Tipo, não tem como contratar uma pessoa que tá, né, quase como uma. É como se contratar uma pessoa com uma doença terminal pra fazer um papel num filme que tem uma doença terminal, e daí tu vai apostar se a pessoa vai até o fim do filme ou se ela vai morrer antes, né? Então, não é muito possível, né? E a outra coisa é o título do filme, que é A Baleia. Então eu já vi, né? Eu vi uma moça gorda falando, né, contra essa coisa do uso da maquiagem e também falando do título, né? Que é ela falou que é. Essa coisa da animalização do corpo, né? Bom, né? Como uma pessoa gorda que já foi chamada de baleia e de outras coisas, né? Eu concordo que a palavra baleia incomoda a gente que é obeso e tal, etc. Mas tem que. Aí, né, isso aqui não é um spoiler, mas é bom. Se tu vai ver o filme sem saber nada, talvez isso seja é uma provocação do diretor botar esse título. Mas a baleia, ela tá na intertextualidade com um livro que é lido no ensino médio nos países, nos Estados Unidos, né? Que é o Moby Dick do Melville. Aqui no Brasil pode ser que as pessoas não conheçam tão bem o Moby Dick do Melville, mas para ver o filme você precisa saber que existe esse livro e saber que o cara tinha uma obsessão com baleia e saber que é um livro muito triste. Se você souber essas três coisas, é suficiente para ver esse filme e entender a intertextualidade que vai do início ao fim do filme com o uso desse termo, né? Porque a pessoa, além de ser obesa, ele é professor de literatura, né? E ele várias vezes ele está lidando com esse trabalho de uma pessoa que fez um texto sobre o Moby Dick, né? Então, então aparece o texto da pessoa sendo lido várias vezes durante o filme, né? Então a obra do Melville está muito presente. É claro que o diretor pegou, né, essa coisa a baleia e viu
Exatamente isso, né, que tem muito a ver com o tema do filme, que é a pessoa vê só, ela julga pelas aparências, né. Então, essa pessoa que tá incomodada com o título do filme ser A Baleia, porque isso é gordofóbico, essa pessoa ela tá cometendo o mesmo tipo de preconceito que ela acha que ela tá tentando evitar. É muito irônico e isso tá desenhado no título. O título foi desenhado pra pegar esse tipo de pessoa e exibir a hipocrisia desse tipo de atividade, né. Então isso é bem interessante. Achei bem, né, ele sempre provocador, mas quer dizer, acho que esse título é da peça, né? Então o filme é baseado numa peça e se passa quase todo dentro da casa dessa pessoa ultra obesa, né? É muito difícil de assistir. Então, eu fui falar depois pra uma ex-namorada minha, né? Ah, vai ver a Baleia, porque é um filme. Assim, eu já vi, mas eu nem quis nem te falar, porque eu achei que podia ser sensível estar te recomendando esse filme como se fosse, né, uma mensagem, assim, tipo, olha só, Pinheiro, você pode chegar nesse ponto aí que te cuida, não sei o quê, né. Então, o filme é perturbador nesse sentido e ele trabalha muito com essa coisa da aparência repulsiva desse, desse personagem principal. Então, esse é o primeiro. Vamos entrar aqui no primeiro nível, né, de spoiler. Quem é muito resistente a spoiler, eu vou falar um pouco agora sobre a trama do filme, mas não vou revelar o spoiler central, que eu vou revelar no outro nível de spoiler lá para mais adiante, tá? Ok? Então, esse primeiro nível de spoiler aqui, então a gente está tratando de um problema também que tem a ver com uma questão queer, né? Então, ele tinha um namorado e o namorado se suicidou. Então, ele vive esse distúrbio alimentar dele um pouco pelo trauma da perda dessa pessoa, né? Então, e a gente lida com um pouco com as pessoas que circulam, principalmente a pessoa que cuida dele, que é a irmã desse rapaz que se matou, que era o namorado dele, né? E a filha dele com a qual ele tá tentando se reatar assim, um tipo de relação, bem como também um rapaz que é religioso, é tipo um missionário de alguma tradição parece neopentecostal, assim, uma pessoa que vai de casa em casa, e o filme tem um viés, assim, antirreligioso ou anti-religião institucional bem forte, principalmente por causa dessa questão que tem no cristianismo mais fundamentalista contra, né, a, a integração dos homossexuais e tal na igreja, então tem um pouco dessa discussão também. E finalmente tem a esposa dele que aparece mais pro final do filme. E um rapaz que entrega pizza. E um pássaro que ele ajuda. Eu acho que esses são, né, os personagens que é um cast bem pequeno. Bom, dentro disso, o filme tem uma característica para alguém que não gosta de filme claustrofóbico, que é num lugar só, pode não parecer um filme tão interessante, mas a iluminação do filme é tão boa. O filme é bom, esse é um filme oscarizável, né? A interpretação do Brendan Fraser deveria ganhar o Oscar, talvez não ganhe o Oscar, mas deveria ganhar o Oscar de melhor ator, né? E porque ele é um pouco um filme pra, pra ganhar Oscar, assim. Então, esse tipo de crítica você pode ter com relação ao filme, né? Ele é meio desenhado pra manipular suas emoções e pra pegar, assim, nos tópicos, assim, mais né, controversos, mas tratar eles com uma certa doçura, né? O filme é muito bonito, muito doce, embora seja repulsivo também de assistir. E aqui, daí eu entro no elemento budista, né? Então, o personagem principal, esse professor de literatura, ele é uma pessoa que tem esse distúrbio alimentar e esse problema de obesidade gravíssima, mas ele é uma pessoa excelente, assim. Todo mundo pode dizer, assim, que ele não ele cometeu os erros dele na vida dele, mas ele tem uma visão muito otimista da vida, e tem uma visão muito eh, otimista das pessoas, né? Então ele acha sempre que as pessoas podem revelar seu lado positivo e assim por diante. E ele começa a se revelar, enquanto você vai vendo um filme, uma espécie de um bodhisattva ou até mesmo um mahasiddha, né? Então por que eu uso a palavra mahasiddha aqui nesse contexto? Eu uso a palavra mahasiddha porque os Mahasiddhas, né, que são esse grupo de santos do Vajrayana, eles têm muitas vezes características repulsivas, né? Ou seja, um deles, sei lá, joga, né? Então ele é um jogador e daí o guru ensina um método que ele consegue entregar. Outro é muito mentiroso, né? Algumas vezes eles têm
Eles não têm exatamente uma coisa repulsiva, mas uma coisa muito mundana, ou uma coisa muito, um aspecto, e muitos deles, né, o Desonra assim, Rinpoche disse: "Batesse na tua casa, tu chamava a polícia", assim, porque eles têm cara de um morador de rua meio violento, assim. Então eles têm uma aparência outsider, marginalizada e tal, e eles são seres realizados, eles têm poderes miraculosos, eles são grandes santos do budismo, que tem essa característica, que tem essa, eh o que parece para uma pessoa que não tem visão pura uma grande falha, né, então um grande problema, uma grande doença, uma grande, né, então se encaixa perfeitamente nesse personagem, porque ele tem mais de uma falha, né, mas principalmente essa circunstância que você não associaria num bodhisattva, num ser iluminado, que é essa circunstância dessa obesidade. Não, já aconteceu aqui de gordofobia nesse canal, da pessoa botar no comentário: "Como é que você é budista e você é gordo?", né, acho que a pessoa nunca viu uma imagem chinesa do Buda, né, porque o Buda, na visão dos chineses, eles gostam do Buda obeso, né. Então, né, e como é porque você tem apego à comida, você não pode ser budista, né, então é esse tipo de atitude, né. Então as pessoas têm uma visão, assim, né, como ver o título A Baleia já de cara achar que o título é gordofóbico, enquanto ele tá apontando a gordofobia e apontando também a hipocrisia das pessoas que veem as aparências de imediato e julgam, né. Então a gente estava de imediato a gente julga ele, e ele mesmo julga a si próprio como uma coisa tão repulsiva, uma coisa tão que ninguém quer olhar. Ele tem vergonha de aparecer, né, ele dá aula, ele tem vergonha de aparecer para os alunos, ele diz que a câmera dele tá com problema, ele nunca apareceu o rosto dele no Zoom, né, ele dá aula, hã, educação à distância, né. Então, enfim, mas daí eu vou entrar no nível de spoiler, então, agora que o nível difícil de spoiler. Por favor, se você não viu o filme, veja, ou se você não se importa, né, porque na verdade esse é um filme, como eu disse, que requer que você assista várias vezes. Bom, o aviso foi dado, né, então nessa reaproximação com a filha, o que se percebe é que ela tá num processo de adolescência difícil, assim. É claro, ela tem o trauma do pai ter meio que ter abandonado ela por um período, né, e daí isso tá mal, isso, né, isso é uma coisa da qual ele se arrepende e tal, mas ele combinou com a mãe de juntar uma grana pra ele ser o provedor né, deixar uma herança pra ela, e o que é um outro ponto interessante do filme, assim, da questão da saúde das pessoas, né, ele não pode ir para o hospital, ele diz porque não tem dinheiro. Aí depois a pessoa confronta ele: "Não, mas tem que ir de qualquer jeito, você vai morrer, não sei o quê". Você: "Não, mas é", e daí depois descobrem que ele tem dinheiro, mas que ele quer deixar pra filha, né. Então, aí ou você se cura ou você dilapida o patrimônio que você poderia deixar pra uma pessoa que você, né, então, a gente aqui no Brasil, o SUS pode ter seus problemas, mas a gente tem que ultimamente a gente tá lembrando que o SUS é uma grande coisa, né. Então a gente não pode ter um atendimento que não seja, né, nunca vai ser o ideal que a gente quer, nem nos Estados Unidos se você não tem muito dinheiro, e mesmo se você tem muito dinheiro, pode ser que você seja sujeito a todo tipo de, né, abuso médico e assim por diante. Não é o ideal, mas você não tem o medo de ir à falência, você não tem medo de levar à falência toda a sua família, inclusive, né. Então isso é um outro aspecto político que está envolvido aqui, mas de toda forma ele vê que a moça tá se tornando uma cínica, tá se tornando uma pessoa que não tem aquela perspectiva positiva que ele tem, né. E ele, bom, no início do filme ele tem uma espécie de um ataque cardíaco, assim, e a gente vê que ele melhora, ele procura, assim, ele tenta conseguir pegar um texto que ele tem, que é um trabalho escolar, tipo de ensino médio, sobre o Moby Dick. Então ele começa a ler aquilo, um remédio pra ele começar a melhorar, assim, ele começa a se acalmar, ele tem um ataque de pânico, né, então ele começa a se acalmar, ler aquilo. E o conteúdo, assim, do trabalho sobre o Moby Dick é um conteúdo extremamente humanista, né, então se a gente vai ver o texto que ele tá lendo mesmo, ele tá lendo um texto da pessoa que tá vendo que o livro, né, uma das coisas que fala ali é que toda aquela história de ficar falando de baleia não sei quanto tempo é só esconder uma grande tristeza da pessoa, né, que é o próprio personagem também tem essa tristeza com a perda do namorado dele lá e tal, né. Então, a baleia dele é esse vácuo emocional desse suicídio desse a baleia não é a pessoa gorda, a baleia é essa coisa enorme, essa imensidão que subjuga ele, né, nessa tristeza. Mas mesmo assim, e aí vem o aspecto Mahasiddha, o aspecto Bodhisattva, ele não
ele não fica cínico e acha que o mundo tá errado. Ele acha que ele tá errado e ele acha que, né, que ele sabe que ele tá doente e ele não quer conserto pra aquilo, tipo, ele tá numa história de autopunição, mas ele quer o melhor pra filha. E daí a gente pensa assim, a princípio, é uma coisa de relação pai e filha, assim, mas vai mais além do que isso, porque a gente vê a relação com as outras pessoas ao redor dele ali, e o fato de que o que ele acha importante, além de deixar esse dinheiro pra filha, é deixar a filha com uma perspectiva. hã, Aqui eu vou usar assim, tem uma diferença entre compaixão e bodhicitta, né? Então a compaixão é você querer que a pessoa não sofra. Então você dá o dinheiro para a pessoa, pelo menos certa ansiedade financeira, por algum tempo ela não vai ter, né? Então isso é uma compaixão, ok? O que seria uma grande compaixão? É quando você vê que a pessoa tem um sofrimento sansárico, né? Um sofrimento que tem a ver com uma coisa mais existencial, maior do que isso, e você consegue prover um ensinamento que vai além do sansara, né? Que remete a pessoa para uma abertura muito maior, né? Isso são dois tipos de compaixão, né? O que seria a bodhicitta? A bodhicitta é quando você reconhece na pessoa a capacidade de fazer isso pelos outros. E isso como sendo a coisa mais grandiosa, né, que poderia acontecer. Então é uma meta-compaixão, né? Uma compaixão de reconhecer que a melhor presente que uma pessoa pode ter é ser capaz de prover para os outros o Dharma, né? Essa perspectiva além do cinismo, essa perspectiva que, né, não tem uma coisa sobre iluminação ou sobre Dharma nesse filme, mas ele tem essa perspectiva de ir além do cinismo das pessoas, né, e de proporcionar para a filha essa perspectiva, não, você pode ser uma boa pessoa, você pode ajudar os outros, você pode ter essa perspectiva, né, e ele em nenhum momento, a gente não fica sabendo, tem um caso dela com outro personagem no qual ela parece sacanear ele, mas daí ele se beneficia disso, né? E o Brandon Fraser, em nenhum momento ele pensa que a filha é do mal. Ele pensa que a filha tá agindo, ela já sabia disso, ela tá agindo. E a gente não sabe. A gente não sabe se a filha tá sacaneou, não quis sacanear, não quis sacanear, né? Mas ele tem essa perspectiva e assim, ele sabe pelo trabalho do Moby Dick que ele leu, que é dela, né? Esse é o grande spoiler do filme. É quando nas cenas finais, na cena final do filme, né? Ele faz ela ler o trabalho que ela escreveu sobre o Moby Dick, que é o trabalho que ele fica lendo, e a gente não sabe no início, mas é tipo, é a minha filha é uma boa pessoa, minha filha é uma pessoa capaz desse tipo de compaixão, é capaz desse tipo de bodhicitta, né? E então isso que acalma ele, isso que é um momento curador pra ele, né? E daí ele vai morrer, tá no momento da morte dele, né? E ela começa a ler e ela se dá conta, e ela sorri, assim, tipo, ela tem esse momento, né? Então eu tô entregando aqui o final do filme que é muito emocionante, que é esse ponto em que ela se dá conta do real presente que ele deixou pra ela, que não é aqueles $120 mil, né? E que não é aquela vida, aquela história daquela pessoa que, pô, eu tive meu pai que depois, né, saiu do armário e tem toda uma história, porque o cara era aluno dele, mas não tem nada a ver, mas as pessoas já julgam, assim, né? Tipo, ele pegou um aluno, daí ele largou a mulher e a filha, né? E daí depois o cara se matou, daí ele tá uma pessoa repulsiva que não para de comer de um jeito horrível, assim. É a pior pessoa do mundo, né? Aí, aí você vai ver, nada disso é bem assim, e ela e se revela essa situação ah, em que ela se abre, né, para o reconhecimento da própria bodhicitta e da bodhicitta do pai. E daí, claro, né, no filme tem uma cena impactante, bonita, assim, mas basicamente quer dizer que ele morreu, assim, ele tinha pouco tempo para se assegurar de que a filha não ia ficar no cinismo, né. Então, fica a recomendação, eu gostei muito, eu recomendei para todas as pessoas, assim. É bastante difícil de assistir, mas eu acho que tem esse aspecto profundo. Tem outros aspectos interessantes, tem todo esse aspecto, né, das aparências, tem esse aspecto da motivação queer e da coisa anti-fundamentalismo religioso. Tudo isso é interessante, mas acho que o ponto principal é essa. Ah, deixa eu fazer o comentário. Normalmente, eu acho, por exemplo, ele está indo contra a religião e dizendo que a arte, no caso o Moby Dick, ou no caso a literatura, né, pode abrir a pessoa para isso. E daí eu desconfio um pouco disso, porque eu acho que é um refúgio na arte, que é uma coisa para mim, muita gente exalta, mas perto do Dharma eu acho mundana. Mas eu realmente acho que algumas obras de arte, e
por acaso, Moby Dick eu conheço um pouco, ela tem uma característica maior, né, ela tem uma característica mais ampla do que apenas um objeto artístico, assim. Então, em alguns casos, eu acho que isso aí né, se encaixa. Então aqui eu não colocaria essa crítica, assim, de que: "Ah, não, tá tomando refúgio na literatura e acho que através da literatura as pessoas não vão ser cínicas". E não é nem isso, porque isso tá diretamente na história pessoal deles, é o que eles têm em comum, é o que ele viu nela, né, esse tipo de coisa. Mas enfim, fica a recomendação. Espero que eu não tenha falado muito rápido, mas é que eu tô um pouco feliz com o filme, daí eu fico animado, daí eu falo dessa forma. E eu espero ver vocês na Prática do Dharma. Fazia tempo que não tinha, não vou botar cena nenhuma aqui, porque senão eles tiram a minha monetização. Esse filme tá no cinema, vocês podem assistir no cinema, e era isso. Muito obrigado pela atenção. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundikwene Tirezi Wantensin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zeta by Mediano Jutu Pemani Jogi Sasunda do Tenjurti Chimekune Pema Samba Sasura Jenseno Pai Garjuan Shuku to Peku Kose Destintes in Darshinju Chigmetu Jutru Panangi Wachatungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta to Tenjurti Emergesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Troma de Sojino Nibemelun de Jurti Enenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Conseja Sentenjurti Tusson Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam balão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.